Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar nesse momento. Eu me chamo Maiara, sou da Terceira Igreja Batista em Macaé, na Aroeira. Sou missionária da Junta de Missões Mundiais. Eu fui em 2017. E o Senhor tem me levado a lugares que eu nunca imaginei para fazer a obra dele. E eu agradeço e louvo ao Senhor pelo convite, né, de estar aqui para falar do amor de Deus, né? E louvo a Deus pela vida dessa igreja, né, que tem consciência de missões, tem consciência da importância de levar o amor de Deus às outras nações, a todos os povos a quem nós conhecemos. Amém? No momento, né, o Senhor tem pedido ao meu coração para dar um pouco do meu testemunho, irmãos. Eu me converti aos 8 anos de idade. Meus pais não eram cristãos, mas eu sempre tive uma sede espiritual muito grande desde criança. Sempre busquei a face do Senhor aonde eu achava que tinha, né? Então eu visitei muitas igrejas, fui a várias denominações, fui na igreja católica, fui a várias igrejas, mas aquele vazio que existia dentro do meu coração ainda persistia. Até o dia que eu conheci a Cristo através de um grupo de meninas que estudavam a Palavra de Deus, que chama Mensageiras do Rei, da Batista, da Convenção Batista. E a partir dali eu comecei a entender o que o Senhor queria na minha vida, quem era Deus, o sacrifício de Cristo na cruz por mim. E eu louvo ao Senhor porque Ele me deu o privilégio de conhecê-lo ainda criança, né? Muitas pessoas, infelizmente, olham para as crianças e acham que faz muita bagunça, né? Tem que dar mais controle, bota na salinha para não fazer bagunça no culto. Mas não, irmãos, nós temos que pregar a palavra para as crianças. Elas são vidas que precisam ser salvas, porque senão vão se perder, vão para o inferno. E aí, mais tarde, fica difícil, né? A criança, ela tem um coração puro. Você fala para a criança, Jesus te ama. E ela entende que Jesus ama. Mas quando você fala para um adulto, Jesus te ama, ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Não, ele me ama de graça? Não, na vida eu não conheço. Então, o coração do adulto já está calejado, já está magoado, já está temeroso com algumas circunstâncias que já passou pela vida. Então, que nós possamos ter o privilégio, né, de falar e anunciar a Cristo para as crianças, né, através da vida delas. E, a partir dos 8 anos, eu me converti ao Senhor, entendi que Cristo morreu por mim. Aos 8 anos de idade, levantei minha mão e falei, Senhor, eis-me aqui. E a partir desse momento, né, nessa organização que eu falei, Mensageiras do Reis, é uma organização missionária. Nós estudávamos sobre a vida de missionários, nós tínhamos uma vida com Deus, entendíamos a questão devocional. O Senhor me deu um chamado específico, né? O Senhor falou diretamente no meu coração, África, continente africano. E eu sempre achei um continente muito lindo, né? Muito rico em belezas naturais, de pessoas também, de diversidade. E a cultura também sempre me chamou a atenção e eu sempre falei, Senhor, eis-me aqui, né? A princípio eu quis fazer como Jeremias, né? Ai, Senhor, não sei falar. Não, eu sou pequena. Meus pais não têm condições de eu ir para um outro continente. Como que eu vou pagar essa passagem? Como que eu vou fazer com que chegue nesse local? Mas quando o Senhor chama, Ele capacita. Ele abre portas. Ele traz o recurso. Ele faz com que tudo corra como a vontade dEle. E Ele nos surpreende a cada momento. Mas eu sempre orava ao Senhor, meu chamado específico é a África. Mas eu entendo que todo cristão, a partir do momento que levantou sua mão a Cristo, já é um missionário. Aonde quer que estiver, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, em qualquer lugar que estiver, cada cristão já é um missionário. E aí eu falava para o Senhor, faça com que eu trabalhe aqui. Eu quero fazer a tua obra aqui, enquanto esse tempo, esse chamado específico não chega. E aí o Senhor me levou em alguns lugares, né? Pude fazer alguns trabalhos missionários em alguns lugares, em Minas, do Sul, do Rio de Janeiro. E o Senhor foi me usando para a honra e glória do nome dEle. Mas na minha primeira viagem missionária, eu fui para Minas.
né, numa cidadezinha que chama Poço Fundo. E eu fui para lá, eu estava muito debilitada, eu estava passando muito mal, fiquei doente, mas eu só conseguiria consulta médica no SUS, né? Eu só conseguiria consulta médica depois da viagem. A data só ia ser depois da viagem. Então eu entendi que era vontade de Deus eu ir para essa viagem, mesmo doente. E aí eu fui. Eu fui para essa viagem, cheguei lá, fiquei especificamente nessa cidade onde não tinha igreja batista, só existia o casal de pastores que estavam indo para lá implantar a igreja e um irmão que era o químico do laboratório do hospital, né? Era a pessoa que fazia os exames no laboratório. E foi bênção estar ali. Eu estava realmente debilitada. Hoje a irmã estava até falando, né? Que está passando mal. Mas o Senhor até nos usa, né? Usa até as doenças para poder que a gente glorifique o nome dele. E eu fui para essa cidade, onde só tinha esse cristão, além do pastor, né? E eu estava muito fraca. Eu já estava muito mal, tinha alguns meses. E quando eu conheci esse irmão, né, ele estava nessa casa onde nós estávamos. Nós éramos um grupo de 15 pessoas, de 15 missionários para fazer o trabalho missionário naquela cidade. E ele falou assim: nossa, mas você está muito mal. Amanhã, a gente se conheceu no domingo, né? Aí ele falou: amanhã eu passo aqui, colho o seu sangue e levo para o hospital para fazer o exame. Porque você mostra o médico lá, alguma coisa que você não está muito bem. E esse irmão veio no outro dia, né, colheu meu sangue. Meio-dia ele voltou. E aí eu descobri que eu estava com uma anemia quase profunda. Na verdade, era uma anemia profunda, quase chegando à leucemia já, né? Ele falou: nossa, você está muito mal. Mas eu mostrei o seu exame aos médicos. E, enfim, todo o tempo, já tem aqui o remédio, trouxe tudo. E aí eu pude ver a mão do Senhor, né? Eu fui ali para ser tratada, né? Muitas vezes o Senhor nos leva a lugares que a gente acha assim: eu vou lá para abençoar uma vida, vou fazer uma visita para abençoar aquela vida. Aí chega na visita, o Senhor fala o seu coração, o Senhor te conforta. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos um trabalho lá com as crianças, que é área específica, né? Eu sou professora, sou assistente social, sou missionária, e o Senhor me usou ali, naquele local, mas também me tratou, me curou. E às vezes é isso, né? A gente precisa se deixar ser curado por Deus. Seja em sentimentos, seja na saúde. E em minha vida, em todo o tempo, o Senhor tem usado, né, a questão da saúde para que eu possa glorificar o Senhor, né? Mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades, mas o Senhor tem sido fiel. E eu retornei, né, para casa depois daquela viagem, já estava melhor, fui à consulta e tudo correu bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu pai não é cristão ainda, né, e minha mãe está aqui comigo, né, ela se converteu logo depois de mim, e ainda insistia, né, no meu coração aquele chamado missionário. E eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor e pergunto: Senhor, o que tu queres que eu faça, né? O que tu queres? Eu vejo muitas pessoas que sofrem, né, tomam decisões erradas porque não perguntam a voz do Senhor, não perguntam ao Senhor o que Ele quer. E aí eu fui fazer minha faculdade, eu estava fazendo pré-vestibular, estudando, e eu falei: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não quero ser enfermeira, ser advogada, ser qualquer coisa para me engrandecer, mas que eu tenha uma profissão para honrar e engrandecer o nome do Senhor. E aí ele me disse, né, o Senhor falou comigo que era para eu fazer serviço social. E em todo o tempo o Senhor estava me mostrando, né, estava me mostrando o propósito dele na minha vida, né, em meio a uma universidade federal, onde meus professores, a maioria eram bruxos, ateus, pessoas que zombavam da palavra de Deus. E todo o tempo ali, né, o Senhor me honrou, me fez prosperar e eu pude terminar minha faculdade. Em todo o tempo a gente vê que, por mais que o cristão passe por adversidade, por dificuldades, nós temos o Senhor ao nosso lado, e isso faz toda a diferença, né? Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Senhor, faz toda a diferença, né? A gente entende
a ordenança do Senhor, diz: eis-me aqui, mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, mas que mesmo em meio aos problemas a gente vai entender e perceber a mão do Senhor nas nossas vidas. E chegou o tempo, né? Eu terminei minha faculdade, o Senhor falou para mim: agora é a hora. Agora é a hora do seu chamado específico, né? Porque o Senhor queria me levar àquele país, né? Para que eu pudesse conhecer aquele povo, né? Aumentar o meu amor pela vida deles e estar entendendo, né? E levando a palavra do Senhor àquele local. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Atos 20, 24. Os irmãos podem se colocar de pé para a gente poder ler a palavra do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler todos juntos? Minha versão é Almeida. Diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos ler novamente? Todos juntos? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho outra versão aqui que é na linguagem de hoje, que diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor venha estar completando, ó Pai, a Tua palavra nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque nós não somos nada. Nós somos falhos, nós somos pó. Mas o Senhor nos usa e nos deu essa incumbência de levar a Tua palavra. Faça-nos, ó Deus, entender a responsabilidade dessa missão, ó Deus, e fazê-lo com excelência. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. E esse versículo é a divisa do projeto que eu participei, né? É o versículo em qual o projeto está baseado. Entendeu-se que o campo estava fértil, né? Branco para a colheita, mas alguns requisitos para ser missionário que era pedido impedia que as pessoas fossem para fazer missões, né? Então tinha que ser casado, a pessoa já tinha que ter uma faculdade, tinha que ter uma idade máxima. E aí criou-se esse projeto no intuito de levar jovens para o campo missionário. Jovens comprometidos com a palavra de Deus, que tinham um chamado missionário, mas que ainda não tinham feito uma faculdade, que a igreja pudesse arcar com o valor da passagem e toda a estadia. Então foi criado esse projeto que se chama Radical África, né, da Igreja Batista. E através desse projeto, outros projetos foram desenvolvidos, né? E hoje em dia tem o Radical Ásia, tem o Radical Latino-Americano, tem o Radical Luso-Africano, que são países da África que falam o português. Eu fui para o Radical África, que são países que não falam português. E existe outros projetos que dão essa oportunidade, né, para que o jovem possa falar do amor de Deus. E esse versículo, né, diz muito sobre a missão que o Senhor já nos deu, né? Eu tinha um chamado específico para ir à África, mas todos nós, enquanto cristãos, temos o chamado de anunciar as boas novas, de anunciar a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos nos deixar ser moldados. Na parábola do oleiro, diz que o vaso, né, ele teve que ser quebrado para ser refeito.
E nós somos esse vaso na mão do oleiro, que é Deus. E nós possamos nos deixar ser feitos e refeitos por Ele. Vai doer, vai ser algo que não vai ser muito agradável a princípio, mas lá na frente a gente vai entender o propósito de Deus na nossa vida, né? E através desse projeto eu pude conhecer o país do Senegal, né? Eu fiquei lá durante alguns meses, mas durante o processo que eu estava lá, eu descobri que eu estava doente. E aí eu tive que retornar para o Brasil, né? E mais uma vez eu estava em missão, estava doente, e aí veio a preocupação, né? Meu pai não é cristão, como que isso vai afetá-lo, né? Em relação a Deus mesmo, né? Ele podia... Porque ele não é cristão, mas ele tem fé em Deus. Mas isso podia abalá-lo e eu fiquei preocupada quanto a isso. Mas o Senhor disse para mim, não temas, né? Eu estou contigo. E aí, em todo o tempo, o Senhor o Senhor mostrou o propósito dele na minha vida. Eu descobri que eu tenho lúpus, que é uma doença bem complicada, mas em todo o tempo o Senhor tem sido fiel na minha vida. Já recebi uma vez, eu fazendo os exames, né, para ir ao campo ainda, antes de ir, eu fiquei doente também. E aí a médica me deu um diagnóstico de morte. Ela falou assim, eu preciso ver a paciente, que ela viu só o meu exame, porque uma amiga minha trabalha com ela. Ela falou, eu preciso ver a paciente. E eu já não estava sentindo nada. E ela pegou meu exame e falou assim, gente, cadê a paciente? Eu entrei na sala, ela, cadê? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, mas você está andando? Você não desmaiou? Você não está passando mal? Você não está com dor, nada? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, por esse exame eu te dava óbito agora, sem te ver. Porque isso aqui é um exame de uma pessoa que já está morta. Não tem como você estar em pé. E aí eu falei, então é Deus. Porque eu não estou sentindo nada. E em todo o tempo o Senhor mostrando, né? Ficamos preocupados, é claro, somos seres humanos. Mas podemos entender que nossa vida está baseada nas mãos do Senhor. E se Ele tem nos sustentado, a gente continua caminhando, né? E na volta, né, lá na África eu descobri do lúpus e retornei, fiquei internada um tempo também. Mas em todo o tempo o Senhor tem nos mostrado que mesmo através das lutas, adversidades, Ele tem nos sustentado. E aí eu tenho perguntado, Senhor, o Senhor quer que eu faça algum trabalho específico no hospital, né? Estou tanto tempo no hospital, toda hora estou no hospital. Mas Ele tem me mostrado que quantas pessoas são carentes, né? E nós, igreja, muitas vezes estamos dormindo. Estamos dispersas. As pessoas estão sofrendo ao nosso lado. Nos hospitais a gente vê que a pessoa está precisando de ajuda, às vezes não sabe a quem pedir. E nós que temos a palavra do Senhor não vamos. Não levamos a palavra a eles. Nós não estamos ali. E em todo o tempo eu tenho pedido ao Senhor direcionamento. O Senhor me direciona, fala no meu coração. O que o Senhor quer que eu fale? Porque nós não somos nada, irmãos. Mas quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor como instrumento, Ele nos usa e faz maravilhas. Não por nós não somos nada. Mas porque o Senhor é grande em nós. E Ele quer nos usar. O Senhor tinha os anjos louvando e adorando a Ele. Ele não precisava da gente. Mas Ele quis nos criar para honrar e engrandecer o nome dEle. E nos deu essa missão de levarmos a palavra do Senhor aonde quer que estivermos. Porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, achamos que isso é obrigação do pastor. O pastor que tem que ir lá falar, o pastor que tem que anunciar a palavra na rua. Mas existem lugares que o pastor não tem acesso. No meu serviço, o pastor não tem acesso. Na minha família, que é muito católica, o pastor não tem acesso. Ele não tem intimidade. Mas eu, enquanto estou ali, eu preciso ser canal de bênção. Eu preciso mostrar o reino de Deus aqui na terra. Porque o Senhor age em nós. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz dele. Naquele momento em que alguém está com dor, passando mal, e o Senhor fala ao seu ouvido, ora. Ora. E aí a gente fala, não vou orar não, porque
Ai, tô com vergonha, o que fulano vai pensar de mim? E isso a gente deixa de ser usado pelo Senhor. A obra do Senhor, ela acontece comigo ou sem a minha presença. Mas cabe a mim querer ser participante e ser abençoado. Né? Eu lembro da passagem de Esther. Esther, quando ela recebe o comunicado de Mardoqueu, né, o seu primo, e ele fala com ela: olha, você precisa fazer algo, porque socorro virá para o povo de Deus de qualquer parte. Mas se você se calar, você vai deixar de ser participante. Você pode perecer pela sua missão. E nós não precisamos perecer pela nossa missão. Nós precisamos crer que o Senhor vai nos usar. Porque Ele já deu essa palavra. Ele já nos deu a ordenança. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia de vocês. Lá em Marcos. Marcos 16, versículo 15. Que é a divisa, né? Baseado no culto de hoje. O culto de hoje tem o tema ide, né? Nós precisamos ir. Ir para onde? Fazer o quê? Marcos 16, 15. Diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Isso na linguagem de hoje, irmãos. E nós precisamos nos deixar ser usados pelo Senhor. Em outra versão diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa toda criatura é toda criatura, irmãos. Criança, adolescente, jovem, ancião. Ah, mas está velho demais, não vai mudar. O Senhor tem o poder para mudar. Não sou eu que mudo, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender essa ordenança que o Senhor tem nos dado. Porque no 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes são os sinais que seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Muitos enfermos, irmãos, estão esperando o nosso ato de confiança em Deus, de orar, de impor as mãos, de crer que o nosso Deus é todo poderoso. Porque muitas vezes nós falamos, né? Ah, eu creio em Deus, o Senhor pode, mas na hora que o Senhor nos pede uma ação de confirmação daquilo que a gente diz que crê, a gente recua. E a nossa fé não pode estar firmada em circunstâncias. Nossa fé tem que estar firmada em Deus. E Ele nunca falha. Por mais que eu esteja passando por dificuldades, por mais que eu esteja passando por problemas, por mais que minha família esteja passando por alguma situação complicada, mas eu tenho que ter certeza que o Senhor está comigo, me guiando, me auxiliando e mostrando, né? Porque mesmo em meio à enfermidade, à dificuldade, nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E às vezes nós vamos estar anunciando a palavra do Senhor mesmo sem saber. Porque quando o cristão vive, aí sim é que ele está anunciando a palavra de Deus. Existe uma frase que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo conhece a Cristo através de nós, das nossas atitudes, do nosso portar com o outro. Como é que eu tenho agido? Né? Como é que eu tenho me posicionado neste mundo em que vivemos? Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. E ir aonde quer que o Senhor nos envie. Muitas pessoas esperam do Senhor algo mirabolante. Senhor, eu quero um milagre, faça algo sobrenatural. Mas o Senhor tem falado de forma simples: eu quero que você viva a minha palavra. Eu quero que você leve o meu evangelho. Eu quero que você anuncie a todos aqueles que você conhece da palavra de Deus. E a gente às vezes tem recuado nas coisas simples, querendo algo grandioso. Ai, Senhor, eu quero falar, me dê o dom de falar para multidões.
Aí o Senhor te chama para falar num culto no lar, que tem 5 pessoas, e você fala, não vou falar. Ou então o Senhor te leva à casa de alguém, numa visita, em que a pessoa está enferma, e o Senhor fala no seu coração, ora, coloca a mão. E aí você recua. E morre, e pessoas que estão doentes não estão sendo curadas. Porque nós não estamos impedindo o agir de Deus. Eu ouvi um muçulmano, né? Ele foi na minha igreja falar sobre o testemunho dele. E todo mundo estava esperando um testemunho, né? Algo sobrenatural, acontecer alguma coisa. E ele simplesmente orou. Ele falou assim, não sei quem está aí, se é Jesus, se é Maria, se é Buda, se é Maomé. Eu quero uma resposta. Eu quero uma solução. Ele já estava em uma situação de ser traficante, de uma situação que só Deus veio para tirar. E no outro dia apareceu um missionário na mata onde ele estava escondido e falou para ele, Jesus te ama. E ele entendeu ali que era a resposta do Senhor. Ele entendeu uma simples frase, Jesus te ama. Por quê? Era real, porque era a resposta da oração dele, porque ele tinha clamado ao Senhor e o Senhor nos ouve. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para nós, irmão. Nós precisamos clamar ao Senhor. E quando o irmão Rodrigo entrou em contato comigo, né, falando sobre o curso de missões, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque ainda hoje há igrejas que têm essa visão de que precisam levar e anunciar o teu evangelho. Precisam levar o teu evangelho a todas as pessoas. Seja aqui no bairro, seja no centro de Macaé, seja na minha casa, seja em qualquer lugar que eu estiver. Que onde quer que cada cristão esteja, irmãos, possa ter ali estabelecido o reino de Deus ali. Porque o Senhor fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então que nós possamos entender que o Senhor quer nos usar, quer nos fazer ser bênção nessa terra, mas nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos nos deixar ser levados, porque o Senhor quer nos usar. Ele nos criou para isso, para o louvor e glória do teu nome. E enquanto eu estive na África, muitas coisas aconteceram, né? Todo o continente africano é muito diversificado, né? São mais de 50 países no continente africano. Países ricos, países pobres, países de maioria negra, países de maioria branca. Então é bem diferente. E eu estava numa cidade de Dakar, que é uma cidade universitária, onde existem várias universidades e jovens de toda o continente africano vão para lá, pessoas do Brasil estudam lá, enfim. E o povo de Deus tem se levantado como canal de bênção lá, para alcançar esses jovens, que muitas vezes não têm oportunidade de ouvir de Deus no seu país, que é fechado. Mas quando chegam lá, que tem uma abertura maior, né, podem ter essa oportunidade de ouvir da palavra de Deus e se convertem. E Dakar é um país que... Dakar é uma cidade, desculpa, perdão. Senegal é um país muçulmano. 92% da população é muçulmana. E como nós temos visto a dificuldade que encontramos de levar a palavra de Deus a essas pessoas. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos parar. Porque o Senhor tem nos dado estratégias. E qual tem sido a estratégia que o Senhor tem nos dado em países fechados? Que você não pode estar com a Bíblia, tem países que você não pode nem dizer que é cristão, porque você corre risco de vida. E qual é a estratégia que o Senhor tem nos dado? Relacionamento. Falar de Deus através dos relacionamentos. Então, a família se instala naquele país, ela tem os vizinhos, e aí ela começa a se relacionar com os vizinhos, e a partir da vida dela, ela tem uma vida que gera curiosidade. E aí a pessoa pergunta, por que você fecha o olho antes de comer? Porque eu estou falando com um amigo meu, Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Então, nesses lugares fechados, não é possível você
falar de Deus abertamente. Mas se alguém perguntar, você está respondendo uma pergunta. Então, essa tem sido a estratégia que o Senhor tem dado aos missionários em países fechados. Um evangelho de relacionamentos. E como nós, aqui no Brasil, temos a liberdade de falar do amor de Deus e nos calamos. Pessoas, missionários têm ido a lugares onde eles são mortos, decapitados, perseguidos. Mas nós que temos a liberdade, ainda temos, né, a liberdade, nós precisamos falar e às vezes temos nos calado. E como de uma forma simples, com a vivência do missionário, ele tem levado o amor de Deus aos outros lugares. Ele tem levado o amor de Deus aos lugares que ele tem ido. E nós podemos ver a mão de Deus em todos os momentos, né? No Senegal, onde eu fiquei, a língua era o francês. E quando eu vi, né, nós tivemos que estudar o francês, aprender o francês para poder falar do amor de Deus àquelas pessoas. E uma das coisas que a gente percebe de dificuldade que tem em levar a palavra do Senhor é a língua. Muitas línguas que nós não conhecemos, né? Quem está na China, às vezes tem que... são línguas muito diferentes, tanto na pronúncia quanto na escrita, dificuldade de estudar a língua mesmo. No continente africano, irmão, são mais de 50 países. E cada país tem a sua língua, o seu dialeto. Então, no Senegal, onde eu fiquei, tinham mais de 2.000 dialetos. E muitas vezes, naquela aldeia, fala o dialeto. E aí tem essa dificuldade missionária. Mas quando nós conseguimos alcançar um coração de alguém que mora naquela aldeia, aquela pessoa ela tem mais facilidade de falar do amor de Deus para as outras pessoas, porque fala da mesma língua. E nós aqui no Brasil, que falamos português, às vezes nós temos nos perdido nisso, né? Temos alguém na nossa família, nosso primo, que precisa ouvir do amor de Deus, que está nas drogas, que está no vício, e aí a gente se cala. Nós não temos dificuldade com a língua. Tudo que a gente falar, ele vai entender. Mas a gente se cala. A gente não tem cumprido o ídolo do Senhor. E nós precisamos nos deixar levar pelo Senhor. Porque Ele quer nos usar como canal de bênção. Ele quer nos usar como instrumentos na sua mão. Mas nós precisamos nos deixar ser usados por Ele. Porque, como nós vemos, o instrumento não tem vontade própria, né? O guitarrista pegou a guitarra, tocou e está ali, está tocando. Mas nós somos um instrumento diferente. O Senhor não nos fez robôs. Ele nos deu entendimento, Ele nos deu discernimento, Ele nos deu livre-arbítrio. Mas nós temos, muitas vezes, usado mal esse livre-arbítrio. O Senhor tem falado, quero te usar, eu quero te fazer bênção nessa área. E às vezes nós temos recuado por medo.